Olá a todos, de novo aqui estamos de volta com a série especial da pandemia sobre máscaras. Hoje nós vamos falar nesse episódio, falar sobre tamanho das partículas, né? Então aqui temos uma figurinha, já começando aqui rapidamente, pra vocês verem aqui a escala desse tamanho dessas partículas, né? No caso, só por referência, a gente tem aqui o fio de cabelo humano, né? Que vai de 50 a 180 microns. Lembrando que o micron é a milésima parte do milímetro. Aqui é um grão de areia fino, né, da praia. Aqui um grão de sal, uma célula branca do sangue com 25 microns. Depois um grão de pólen, 15 microns, né? E aqui até o grão de pólen a gente tem um limite aqui que é o limite de visibilidade para olho nu. Então daqui para baixo a gente não consegue mais enxergar. Então aqui continuamos então com uma partícula de areia na faixa de 10 microns, uma célula vermelha do sangue, e aí chegamos finalmente aqui nas gotículas respiratórias, né? Que são meios aquosos, né, que transportam algum material. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem um vírus aqui dentro, né, que é esse coronavírus, que está simbolizado aqui mais embaixo, que o coronavírus tem 0,1 micron até 0,5 micron de tamanho. E essa gotícula é de 5 a 10 microns, tá certo? E além dessas gotículas respiratórias, existem também os aerossóis ou o material transportado pelo ar, né, que chama, né? Então, que são outros meios aquosos também, são de meios aquosos, só com diâmetro menores ainda do que 5 microns, né? Então aí que começa o problema com as máscaras, né? Por quê? Porque, vamos mostrar aqui para vocês, temos aqui os tipos de máscaras, né? Aqui tem uma máscara cirúrgica, que é a máscara N95, que é uma das mais filtrantes, né? E essa máscara de uso descartável, uma máscara comum descartável, né? Então, olha só, nessa máscara descartável aqui a gente tem uma faixa de filtragem de 3 microns, né? E ela consegue reter 95% do material de até 3 microns, né? Materiais maiores ela vai reter também. Então, mas 0,1 microns, por exemplo, ela não consegue reter, né? A mesma coisa acontece com a máscara cirúrgica. Aqui na Europa tem esses modelos que não retêm, tem alguns modelos americanos que conseguem reter 0,1 microns. E a N95 já consegue reter 0,3 microns, né? Maior que 95%, 99% até quase 100% aqui, ó, né? Então essa faixa de 0,1, 0,3 para 3 microns, vocês olhando aqui na figurinha, né? Vocês podem ver aqui, né? Isso aqui é 5 microns, então uma máscara cirúrgica poderia reter essas gotículas respiratórias, mas ela não conseguiria reter os aerossóis. Então é aí que está o drama dos pesquisadores, né? Da classe médica também, de diminuir a transmissão do coronavírus, né? Então aqui tem esse artigo aqui que está em inglês, vamos traduzir para a gente poder acompanhar aqui. Resumo científico sobre o SARS-CoV-2, que é o Covid-19, e a potencial transmissão aérea. Bom, tem alguns pontos importantes aqui. Ele dá algumas definições disso que eu já falei, das gotículas respiratórias, né? Existem gotas maiores e tem umas gotas e partículas menores, né? Os vírus respiratórios são transmitidos de várias maneiras. Por contato, então, por exemplo, um aperto de mão, né? A pessoa está contaminada, ela botou a mão na boca quando tossiu, por exemplo, e te cumprimentou. Então você passou o vírus pelo contato. Tem por gotículas também, a pessoa espirrou e uma gotícula caiu em você. E você, por exemplo, limpou e depois passou a mão na boca ou nos olhos, alguma coisa assim, né? E tem a transmissão aérea, né? A transmissão aérea, então, é aquela que a pessoa vai tossir, vai espirrar, mas aí essa gotícula é tão pequena, que seria o aerosol, que ela fica no ar, ela fica suspensa e pode ficar horas, né? Então existem esses termos que são usados, o termo aerossol, que também tem o mesmo sentido, às vezes, da transmissão aérea. A transmissão aérea é tudo aquilo que o ar consegue carregar, né, que não está sujeito ao efeito da gravidade, né, principalmente ao efeito da gravidade. Então tem gotículas que são grandes e elas, pela gravidade, elas caem e já caem, por exemplo, numa superfície. Agora tem outras gotículas, que são os aerossóis, que conseguem ficar no ar por muito tempo. Então a gente está chamando aqui usando mais o termo aerosol para a gente se identificar aqui, tá?
Então a transmissão aérea não é igualmente eficiente para todos os micróbios respiratórios. Tem um problema da tuberculose, por exemplo, para ela é eficiente, é um modo altamente eficiente, mas para outros vírus já não é o caso, tá? E segundo aqui, para o Covid-19, a epidemiologia do Covid-19 indica que a maioria, quando eu falo SARS-CoV-2 é o Covid-19, tá gente? É a mesma coisa. Indica que a maioria das infecções se espalha por contato próximo, não por transmissão aérea. Não é que não se espalhe por transmissão aérea, também se espalha por transmissão aérea, só que a maioria das infecções é por contato, ok? Então contato quando a pessoa, por exemplo, cumprimenta a outra pessoa que está infectada. Então, ali teve a transmissão, por exemplo, né? Não, então, as outras transmissões são a transmissão que a gente viu aqui atrás, né? A transmissão por gotículas, que é aquela que a pessoa expele uma gotícula e a gotícula cai na outra pessoa, por exemplo. Então, ou cai numa superfície e a pessoa depois encosta na superfície. Então, a transmissão por gotículas não é tão preponderante quando é transmissão por contato e nem a transmissão aérea, tá? Mas existe a transmissão aérea. Então aqui ele fala, tanto existe a transmissão aérea, que é a do aerossol, né, daquelas partículas que ficam suspensas muito tempo no ar, pode ocorrer em circunstâncias especiais. Quais? Espaços fechados, né, dentro do quais a pessoa pode expor pessoas suscetíveis ao mesmo tempo. Exposição prolongada a partículas respiratórias, então você está num local que tem alguma pessoa tossiu demais ali e tem muitas partículas, então você está exposto ali, você pode também ser infectado. E quando a ventilação ou tratamento de ar são inadequados, então num lugar que não tem ar, as janelas numa casa estão todas fechadas, janelas e tal, em uma casa pequena, por exemplo, e aí a pessoa está infectada lá e vem outra pessoa e pode ser infectada também. Então são essas condições que pode acontecer a transmissão aérea, né? E aí acontece, nessa transmissão por aerossóis, não adianta máscara, porque a máscara, esse aerossol, ele passa pela máscara. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês entenderem daqui a pouco, tá? Então é isso, esse é o artigo, né? Aqui eu já mostrei então as máscaras, né? Então a N95 é a que tem mais efetividade aí, né? Para conseguir segurar 0,13 micron, mas note que ela não filtra coronavírus, que o coronavírus chega até 0,1 micron e ela consegue só filtrar 0,3, então ela mesmo pode deixar passar o vírus, né? Mas é uma das que filtra melhor. Esse aqui é um artigo, né? Também vou botar aqui para o português para vocês poderem acompanhar. Respirar é suficiente. Então, só basta respirar que você consegue propagar o vírus da gripe e do Covid-19 também. Só respirando. Então, o que diz aqui? Nos resultados desse trabalho aqui desse Dr. Gerhard Schultz. As partículas de aerossol exaladas são geradas pela respiração normal. Esses aerossóis, na faixa de 0,2 e 0,5 microns, podem transportar vírus para fora dos pulmões dos pacientes e permanecer no ar ambiente por horas. Isso que a gente viu naquele outro texto que eu mostrei, tá? Então a gente mostra alguns detalhes interessantes aqui. Uma coisa que ele fala nesse trabalho é o seguinte: esse estudo é interessante porque mostra que, especialmente na faixa de tamanho de partícula menor que 0,6 micron, uma concentração de aerossol muito maior foi encontrada por pacientes infectados dos que não estão infectados. Então, quem está infectado, ele vai transmitir muito mais aerossol, muito mais essas partículas pequenininhas, do que quem não está infectado. Isso ele descobriu. Então, as pessoas que são doentes, naturalmente, elas conseguem, elas propagam muito mais partículas infectadas de coronavírus por esse meio de aerossóis, né? Outras observações aqui também. Então a gente tem aqui que as partículas, né? A gente tem uma classificação, as partículas grandes, né? As médias e as pequenas. E isso a gente consegue entender pelos aerossóis, pelas gotículas que a gente falou agora há pouco. As partículas entre 0,1 e 0,5 microns não são filtradas de formas muito eficazes do ar circundante, por qualquer mecanismo físico. Por quê? Partículas de qualquer tamanho, com o tempo, as partículas menores e maiores desaparecem. Então, tanto as maiores desaparecem porque pela gravidade, elas vão caindo, né, e ficam numa superfície. Então, elas não se propagam.
E as pequenas também às vezes aparecem, tem alguns fenômenos que explicam isso também. As que não desaparecem são justamente as partículas nessa faixa de 0,1 e 0,5 microns, que são acumuladas no ar. E é precisamente nessa extensão de partículas que são produzidas pela respiração normal. As propriedades físicas as manterão no ar ambiente por muito tempo. Essas partículas podem permanecer no ar ambiente por muitas horas se o ar ambiente não for trocado limpo. Então são duas conclusões desse trabalho. Primeiro, que as pessoas infectadas produzem muito mais dessas partículas, desses aerossóis infectados, né? E segundo, é que essas partículas são justamente as partículas que ficam mais tempo no ar, que elas nem caem pela gravidade nem desaparecem por outros fenômenos aí, tá? E aqui ele fala também o que pode ser feito para conter esses vírus exalados. Então, o ar livre é um local que você vai ter menos susceptibilidade a essas partículas, né? Porque elas estão ali, o ar livre vai expandir essas partículas e elas vão ficar bem menos densas, né? No interior de locais assim, de quartos, né, de salas, de casas, deve-se prever uma grande troca de ar, então deixar as janelas abertas, portas abertas, né? Essa medida é classificada como muito eficaz. Sistemas de filtro e máscaras que forneçam proteção adequada. Então é isso aí que ele mostra nesse trabalho aqui, tá certo? Aqui ele mostra, vou mostrar para vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é porque realmente tem mais alguns detalhes também, né? Aqui ele mostra aqui um trabalho, um equipamento, esse doutor, né? Esse trabalho que eu acabei de mostrar agora, esse doutor Gerhard. Esse trabalho que eu acabei de mostrar agora, esse doutor que está na tela agora que vocês estão vendo, é justamente esse doutor. Ele fez aqui um aparelho que justamente ele mede a quantidade de partículas emitidas por aerosóis. Então, com esse aparelho ele consegue saber se a pessoa está disseminando muita partícula ou não. Eu não vi com muito detalhe esse vídeo, mas eu creio que esse aparelho não detecta coronavírus. Ele só conta as partículas que estão sendo liberadas. Então, se a pessoa está liberando poucas partículas, naturalmente ela não deve estar infectada. Mas se ela está liberando muitas partículas, então é possível que ela esteja infectada. Não necessariamente com o Covid, mas também com gripe, com alguns outros vírus que tenham um comportamento parecido. Então aí ele produziu esse equipamento aí para poder auxiliar aí essa detecção, né? Esse é um trabalho. Um outro trabalho interessante aqui também que eu mostro para vocês, também da página dele, ele foi convidado aqui para verificar várias máscaras, né? É um trabalho interessante, tá tudo em alemão, mas o que acontece é o seguinte, um grupo de jornalistas convidou ele para verificar várias máscaras, né? E como ele é especialista, ele trabalha há 25 anos com aerosóis, né? Ele foi comentando, né, o que acontecia em cada caso. Então acontece que o sujeito pega um cigarro, aquele eletrônico, né, que ele não produz nicotina, é só fumaça mesmo. E aí ele exala numa máscara. Essa aí é a máscara comum que vocês estão vendo, tá? É a máscara dessas que a gente usa, que faz em casa, esse tipo de coisa. Então ele fala o seguinte, que a máscara, ela protege um pouquinho, porque a fumaça, vocês podem ver que ela saiu um pouquinho dos lados, né? Olha lá, ó, vamos ver. Ó, sai dos lados, sai um pouquinho pela frente também. Isso e quer dizer o seguinte, deixa eu só explicar uma coisa também, que essa fumaça que a gente está vendo, as partículas que estão nessa fumaça têm mais ou menos o mesmo tamanho das partículas que a gente vê do coronavírus. Então, para vocês entenderem que o coronavírus vai passar pela máscara, né? Se ele tiver em gotículas em aerossol muito pequenos, ele vai atravessar a máscara. Só que cada máscara tem um modo de funcionar, tem uma efetividade. Então é isso que está mostrando nesse trabalho. Então aí ele mostra, então, nessa máscara, se você usar, ela vai proteger um pouco, com certeza. Mas você viu a quantidade de coisa que saiu nos lados, para cima, para frente, né? Olha lá, ó. Ele escapa, né? O sujeito ali tem barba também, né? Isso também atrapalha na fixação precisa. Aí ele fez um uso errado, né? O doutor deu até risada, né? Porque ele está usando a máscara sem colocar o nariz. Olha lá, ó. Então pelo nariz saiu tudo pela frente, né? Então quem está na frente está sujeito não só ao aerosol, mas também a gotículas, às gotículas, né? Que são partículas de 5 microns para cima. Então aí, que é o contato, vamos dizer, uma daquelas formas de transmissão que a gente viu lá no texto, né? Por gotículas. Aí
ele fala o seguinte: a pessoa infectada transmite, por exemplo, 40.000 partículas no aerossol, enquanto que a não infectada 10.000. Aí a máscara cirúrgica, você viu que ela teve uma eficiência boa, né? Ela segurou bem na frente e lá na parte de cima liberou mais para cima e para os lados. Essa N95 é a melhor de todas. Engraçado que você vê que na frente não aparece nada. Saiu muita fumaça nas laterais, tá? Então, porque ela não foi bem colocada. Mas na frente você pode ver, se quiser voltar o vídeo depois, vocês reparam que não sai quase nada na frente da máscara, né? Então é uma máscara que, na verdade, funciona bem. O que atrapalhou foi a barba do sujeito ali. Acho que eles deviam ter feito com o sujeito sem barba, né? Então, ela subiu, ó, nota como nota, sobe a partícula. Essa foi a pior de todas, né? Por quê? Porque, olha só, vai tudo para baixo, né? Tudo para baixo e isso pode voltar para a pessoa que está em frente, né? É uma coisa que não é muito boa. Ele não gostou muito dessa máscara aí, não. Dessas máscaras de viseira, né? Olha só, né? Porque ela desce e depois sobe de novo. Nisso ela pode atingir outra pessoa que está em frente também, né? Essa é uma máscara que surpreendeu, porque olha só o resultado. Ela vai bloquear tudo que está na frente. Na verdade, um pouquinho escapou, concorda? Realmente, olha lá, mas nessa visão aqui não. Ó, muito pouco escapou pela frente, mas a maioria foi para cima. Então foi realmente uma máscara que surpreendeu ali, tá certo? Bom, gente, então é isso aí. É o que eu tinha para hoje mostrar então as partículas. Então esse aqui é o dilema das partículas, né? A gente entender como é que funciona esse problema que máscara que eu vou usar, se é a máscara a caseira, né? A máscara comum que a gente usa por aí, máscara cirúrgica. Então vocês notam que a máscara caseira é a máscara que você está usando no dia a dia, mas não adianta, não vai te proteger, tá? Só no máximo as gotículas, mesmo assim as gotículas podem ficar presas na máscara e na hora que você for manipular a máscara você pode se contaminar, entendeu? Então tem tantas restrições, tantas condições que a gente acaba não atendendo. Pegue qualquer vídeo de pessoas usando máscara, você vai ver que em algum momento ela toca na máscara. Então no momento que tocou já pode estar se infectando, porque ela tem um contato com o dedo, depois ela pode botar nos olhos, na boca, né? Então esse é o dilema, tá? Só para vocês entenderem, porque a conclusão desse vídeo é o seguinte: não é porque você está usando uma máscara que você está protegido, tá? Você só diminuiu o risco e você nem sabe o quanto você diminuiu. E como eu falei num outro vídeo, você pode até aumentar o risco, né? Uma das partes do episódio passado, eu mostrei que tinha uma máscara lá que era pior ainda do que se você estivesse não usando nada, né? Uma das máscaras lá. Então, esse é o problema. Então, é uma incerteza o tempo todo, né? Então, de que maneira a máscara pode proteger, mas também pode te dar uma falsa sensação de segurança que vai te levar a diminuir a distância mínima e você vai se infectar justamente por causa disso, dessa autoconfiança exagerada, tá certo? Então é isso, gente. Por hoje, então, concluímos, quase 20 minutos, né? Deu um tempo bem grande, mas é porque a gente precisava fazer um vídeo um pouco mais comprido mesmo, tá bom? Um abraço a todos aí, até o próximo episódio aí.